Hoje eu trago para vocês uma história muito especial que precisa ser ouvida e compartilhada. É o relato do Seu Antônio, um homem negro que enfrentou muitas dores e desafios ao longo de sua vida. Uma história real que nos faz refletir sobre preconceito, superação e amor. Antes de começarmos, quero pedir que você procure um lugar calmo, sem distrações. São memórias fortes que merecem nossa total atenção e respeito. E se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento. Ative também o sininho das notificações para não perder nenhum dos relatos dos nossos queridos avós. Cada história deles é um pedaço importante da nossa memória que precisa ser preservada. Não deixe de dar seu like da confiança, ele nos ajuda a levar essas histórias para mais pessoas. Agora vamos ouvir o Seu Antônio, ou como todos conhecem, o Seu Tonico. Meu bem, que bom que você está aqui para ouvir este velho cansado. Você sabe, a vida tem seus altos e baixos. Seja você jovem ou mais velho, assim como eu, já deve ter percebido isso. Mas a minha vida... a minha foi uma verdadeira saga. Eu sou Antônio, tenho 75 anos, cabelos brancos e pele escura. Nascido e criado na roça, filho de pai branco e mãe negra, vou te contar uma história que vai fazer você pensar 2 vezes antes de reclamar da sua vida. Lá pelos anos 60, eu era só um moleque magrelo conhecido como Tonico, filho de seu Zé e dona Tiana. Nosso sítio, o Recanto das Andorinhas, era pequeno, mas para mim era o paraíso na terra. Meu pai, homem rígido e calado, acordava antes do galo cantar. Já minha mãe, dona Tiana, era um doce de pessoa, sempre com um sorriso no rosto, mesmo nos dias mais difíceis. A gente era pobre, mas rico de espírito. Minha irmã mais velha, Lourdes, era o oposto de mim. Enquanto eu sonhava em conhecer o mundo, ela queria ficar na roça para sempre. Já meu irmão caçula, o Zezinho, era uma pestinha, sempre metido em confusão. Um dia, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, aconteceu algo que mudou tudo. Uma seca braba atingiu nossa região. Você consegue imaginar ver tudo que seu pai plantou morrer aos poucos? Foi de cortar o coração. Nosso pai, sempre tão forte, chorou pela primeira vez na minha frente. Foi aí que a mãe mostrou do que era feita. Enquanto todos estavam desesperados, ela juntou a gente e disse: "A gente é que nem a semente, filhos. Quanto mais a vida aperta, mais força a gente tem que fazer para brotar." Aquelas palavras ficaram gravadas na minha cabeça. Nos meses seguintes, a vida ficou ainda mais dura. Lourdes, com 15 anos, teve que ir trabalhar na cidade como empregada doméstica. Zezinho, com apenas 7, já ajudava a cuidar dos poucos animais que nos restavam. E eu, com 10 anos... Bem, eu dividia meu tempo entre a escola e ajudar meu pai a cavar poços, procurando água. Minha jovem, ser filho de pai branco e mãe negra nos anos 60 não era fácil, não. Na roça, todo mundo já conhecia nossa família, então era mais tranquilo. Mas quando comecei a estudar na cidade, aí a coisa mudou de figura. Todo dia era uma batalha só para chegar na escola. A gente saía ainda escuro, quando o galo nem tinha cantado direito. Lourdes, minha irmã mais velha, me levava junto com Zezinho. Era 1h30 de caminhada por aquela estrada de terra vermelha. No tempo de chuva, então, Ave Maria! A lama grudava nas botinas velhas que eram do pai. Ficavam tão pesadas que parecia que a gente estava carregando chumbo nos pés. Lourdes sempre dizia para a gente pisar onde ela pisava, para não afundar tanto. O pior era passar perto da fazenda do seu Juvenal. Os cachorros dele eram bravos que só, e o capataz tinha mania de soltar eles quando via a gente passando. Uma vez, tivemos que subir numa árvore e ficar lá em cima mais de 1 hora, até os bichos cansarem e irem embora. Chegamos na escola já quase na hora do intervalo, todos suados e sujos de terra. A professora nem quis saber nossa explicação, deixou a gente de castigo mesmo assim.
Desde o primeiro dia de aula sentia os olhares. Sabe como é, né? Eu era o menino da roça, negro, roupas simples, com um jeito caipira de falar. Os outros alunos, principalmente os filhos dos fazendeiros ricos, me chamavam de café com leite. Diziam que eu era a mistura que não deu certo. Na volta para casa, era ainda mais complicado. Lourdes ficava na casa onde trabalhava como doméstica. Então eu e Zezinho voltávamos sozinhos debaixo daquele sol quente. O pobrezinho do Zezinho, tão pequeno, às vezes cansava no meio do caminho. Eu carregava a mochila dele junto com a minha. E quando ele não aguentava mais, botava ele nas costas. Teve dias que a gente parava embaixo de um pé de manga para descansar e dividir o resto da merenda que sobrava, quando sobrava. Mesmo com todas essas dificuldades, eu não faltava um dia de aula. Pai sempre dizia que estudo era a única herança que ele podia deixar pra gente, e eu levava isso a sério. Mas não era fácil, não. Chegar na escola cansado, suado, às vezes molhado de chuva ou coberto de poeira, e ainda ter que aguentar aqueles olhares e provocações, era de tirar o ânimo de qualquer um. Tinha uma menina, a Maria Celeste, que mudava de lugar toda vez que eu sentava perto dela. Uma vez, ouvi ela dizendo para a colega: meu pai falou que gente assim não devia estudar na mesma escola que a gente. Aquilo doía, sabe? Doía fundo. Os professores fingiam que não viam. Bom, quase todos. Tinha a professora Dona Matilde de matemática, que era diferente. Um dia, quando um menino me chamou de preto da roça, na frente da classe toda, ela parou a aula, olhou nos olhos dele e disse: se você acha que a cor da pele define o valor de alguém, então você precisa estudar mais que matemática, precisa aprender a ser gente. Mas o pior não eram as palavras, eram as pequenas crueldades do dia a dia. Ninguém da minha idade queria fazer trabalho em grupo comigo. Na hora do recreio, eu ficava sozinho, comendo a marmita que minha mãe preparava com tanto carinho. Alguns meninos jogavam bolinhas de papel em mim, outros escondiam meu material. O Zezinho até que se dava bem com a criançada da idade dele. Engraçado como os pequenos não ligam para essas coisas de cor ou de onde a gente vem. Ele tinha uns 3 ou 4 amiguinhos que sempre chamavam ele para brincar de bolinha de gude, pega-pega, essas coisas de criança. Era bonito de ver. Às vezes, eu ficava observando ele brincando e pensando como as coisas mudam quando a gente cresce. Parece que o preconceito vai crescendo junto, sabe? Ou talvez sejam os pais que vão enchendo a cabeça dos filhos com essas bobagens. Vai saber. O fato é que, enquanto meu irmão se divertia com seus amiguinhos, eu ia ficando cada vez mais isolado na minha turma. Um dia, voltando da escola, encontrei meus cadernos dentro da lata de lixo, todos rasgados. Estava escrito neles coisas tão pesadas que nem quero te contar. Chorei muito naquele dia, mas não contei para minha mãe. Não queria que ela sofresse mais do que já sofria. Pedi pro Zezinho guardar segredo. Foi aí que o tio Geraldo, vendo meu sofrimento, me deu um livro que mudou minha vida. Era O Pequeno Príncipe, o mesmo livro que tinha unido ele e a tia Clara. Me disse: Tonico, tem gente que só enxerga com os olhos, mas o que é essencial é invisível aos olhos. Lembra disso. Comecei a me refugiar na biblioteca durante o recreio. Os livros viraram meus amigos. Quanto mais eu lia, mais forte eu ficava. As palavras deles não doíam tanto quando eu tinha um livro nas mãos. Teve um dia que me marcou muito. Era a festa junina da escola e eu tinha levado doces que minha mãe fez. Ninguém quis provar. Vai que tem macumba, diziam rindo. Foi quando a Dona Matilde pegou um doce, comeu na frente de todo mundo e falou: está delicioso. Quem fez isso tem mãos abençoadas. Depois disso, alguns alunos começaram a provar também. O preconceito não era só por causa da minha cor. Era por eu ser da roça também. Riam do meu jeito de falar. Sempre me imitavam. Falavam mal das minhas roupas remendadas, do meu cabelo cortado em casa, dizendo que era caminho de rato. Caipira burro, eles diziam.
Mas sabe o que é engraçado? Nas provas eu sempre tirava as melhores notas. O caipira burro aqui sabia mais que muito filhinho de papai branco. Sabe o tio Geraldo, irmão do meu pai? Ele morava na cidade vizinha e era o oposto do pai. Falante, alegre, sempre com uma história para contar. Foi ele quem me ensinou a ler de verdade, nas noites ao redor do lampião. Tonico, ele dizia, os livros são janelas para o mundo. Quem lê, viaja sem sair do lugar. A vida foi seguindo com mais trabalho do que brincadeira. Mesmo naquela dureza, a gente encontrava motivos para sorrir. As festas de São João, com fogueira e quentão, eram o ponto alto do ano. Ver meu pai, sempre tão sério, dançar quadrilha com minha mãe, isso não tinha preço. Mas nem tudo eram risos, você sabe. Houve um momento que me marcou profundamente. Foi quando o pai, seu Zé, teve um acidente na roça. Ele caiu do cavalo e quebrou a perna. Ver aquele homem forte, que sempre cuidou da gente, deitado na cama sem poder se mexer, foi difícil para toda a família. Foi aí que a gente viu o verdadeiro espírito da nossa comunidade. Os vizinhos se revezavam para ajudar na lavoura. As mulheres traziam comida. E até o padre vinha visitar de vez em quando. Uma noite, estávamos todos reunidos no quarto, preocupados com a recuperação do pai. De repente, ele olhou para a gente e disse: que é isso, povo? Tão pensando que é velório? Bora cantar uma moda de viola. E começou a cantarolar desafinado. Em poucos minutos, o quarto virou uma festa improvisada. A mãe ria e chorava ao mesmo tempo. Lourdes batia palmas. E eu e Zezinho tentávamos acompanhar a música. Foi nesse momento que entendi o verdadeiro significado de família. E sabe o que é mais engraçado? Depois que o pai se recuperou, ele decidiu que ia aprender a andar de bicicleta. Imagina só, pedalando pela primeira vez. No começo, era só tombo, mas ele não desistia. No dia em que ele finalmente conseguiu dar uma volta completa no terreiro sem cair, a gente fez uma festa tão grande que parecia que ele tinha ganhado a corrida da São Silvestre. Minha filha, a vida às vezes nos prega peças que a gente nem imagina. Depois daquelas aventuras com minha família, anos depois, eu estava com 15 anos e decidi que era hora de buscar meu próprio caminho. Lourdes já estava estudando para ser enfermeira na cidade, perto de onde ela trabalhava. E eu queria buscar um bom caminho também. Foi quando consegui um emprego numa fazenda grande, a Fazenda Bom Sucesso, ironicamente chamada assim considerando o que aconteceu depois. No começo, era tudo muito empolgante. Imagina só, eu, um rapaz da roça, trabalhando numa fazenda com máquinas enormes, tratores do tamanho de uma casa. Meus olhos brilhavam cada vez que eu via aquelas colheitadeiras gigantes, cortando o milharal como se fosse manteiga. Eu me sentia o próprio rei do pedaço, todo orgulhoso com meu primeiro emprego de verdade. Mas sabe como é? O destino às vezes tem planos diferentes dos nossos. Num dia que parecia ser como qualquer outro, o céu estava claro, o sol brilhava, e eu estava animado para começar mais um dia de trabalho. Estava ajudando na colheita do milho, trabalhando perto de uma daquelas colheitadeiras enormes. O barulho era alto, o cheiro de terra misturado com o do diesel das máquinas enchia o ar. De repente, não sei bem como aconteceu, meu pé escorregou. Num piscar de olhos, minha mão esquerda foi puxada para dentro da máquina. A dor, meu Deus, a dor era indescritível. Parecia que minha mão inteira estava pegando fogo. Gritei, como nunca tinha gritado na vida. O mundo pareceu girar em câmera lenta. Meus colegas correram para me socorrer, desligaram a máquina às pressas. Quando finalmente conseguiram me tirar de lá, minha mão estava coberta de sangue. 2 dedos, meu indicador e meu médio, tinham sido arrancados pela máquina. Olhei para minha mão mutilada e, naquele momento, senti como se todos os meus sonhos tivessem sido cortados junto com meus dedos. A viagem para o hospital foi um caminho de dor e medo. Lembro de pensar na minha mãe, em como ela ficaria arrasada ao saber do acidente.
Pensava no meu pai, imaginando se ele me acharia menos homem por ter me machucado assim. E pensava na minha própria vida, em como tudo mudaria a partir daquele momento. No hospital, os médicos fizeram o que puderam, mas não havia como salvar os dedos. Acordei da cirurgia me sentindo vazio, incompleto. Olhava para minha mão enfaixada e não conseguia acreditar que aquilo tinha acontecido comigo. Como eu iria trabalhar agora? Como eu seguraria uma enxada ou guiaria um trator? Os dias que se seguiram foram os mais sombrios da minha vida. A dor física era terrível, mas a dor na alma era ainda pior. Me sentia um inútil, um peso para minha família. Cheguei até a pensar que teria sido melhor se a máquina tivesse levado minha vida junto com meus dedos. Mas sabe, é nas horas mais escuras que a gente descobre nossa verdadeira força. Minha família foi meu alicerce. Minha mãe, com seu jeito doce, cuidava de mim como se eu fosse um menino pequeno de novo. Meu pai, sempre tão durão, chorou quando me viu pela primeira vez depois do acidente. Ele me abraçou muito forte. Depois que voltei para casa do hospital, vi um lado da minha família que nunca tinha notado antes. O Zezinho, aquele pestinha, de repente virou o mais responsável de todos. Ele acordava cedo todo dia para me ajudar a me vestir, já que eu ainda não conseguia fazer muita coisa com a mão machucada. Um dia, peguei ele escondido no celeiro, tentando aprender a ordenhar as vacas. Quando perguntei o que estava fazendo, ele respondeu com os olhos cheios d'água. "Tô aprendendo para poder te ajudar, Tonico." A Lourdes, minha irmã que adorava a roça, surpreendeu todo mundo. Ela, que nunca quis sair dali, decidiu fazer um curso de enfermagem na cidade. Dizia que não queria que ninguém mais da família passasse pelo que eu passei sem ter alguém que soubesse cuidar direito. Ver minha irmã, já uma mulher feita, sentada à mesa estudando até tarde da noite, me enchia de orgulho. Meu pai, o seu Zé, aquele homem durão que você já conhece, passou por uma transformação e tanto. Uma noite, enquanto estávamos sentados no quintal, olhando as estrelas, ele se virou para mim e disse: "Filho, eu sempre achei que ser homem era não mostrar fraqueza. Mas ver você enfrentando essa provação me ensinou que a verdadeira força está em seguir em frente, mesmo quando a vida te derruba." Naquela hora, confesso que chorei como criança. Pois é, voltar a trabalhar depois daquele acidente não foi nada fácil. Aqueles 8 meses de recuperação pareceram uma eternidade. A mão doía, os pesadelos eram frequentes e eu me perguntava se algum dia voltaria a ser o mesmo. Quando finalmente voltei para a fazenda, senti como se tivesse voltado para a cena do crime. O cheiro do diesel, o barulho das máquinas, tudo me fazia reviver aquele dia terrível. Na primeira semana, toda vez que eu ouvia o ronco de um trator se aproximando, meu corpo inteiro congelava. Era como se meus pés criassem raízes no chão. Não conseguia me mexer. Lembro de um dia específico. Eu estava ajudando na colheita de milho, longe das máquinas maiores. De repente, ouvi o barulho de uma colheitadeira se aproximando. Num piscar de olhos, voltei para aquele dia. O suor frio, o coração disparado, a respiração ofegante. Larguei tudo e saí correndo para o meio do milharal. Fiquei lá, agachado, tremendo que nem vara verde, até o capataz me encontrar horas depois. O pior era o olhar dos outros. Alguns tinham pena, outros achavam graça. Ouvi cochichos. "Olha lá o Tonico, virou de um fracote depois do acidente." Isso doía mais que a falta dos dedos. Foi aí que meu pai, o velho seu Zé, homem de poucas palavras, mas de muita sabedoria, me chamou para uma conversa. Ele olhou para minha mão mutilada, depois olhou nos meus olhos e disse: "Meu filho, às vezes a gente precisa dar um passo atrás para poder dar 2 para frente. Vem ajudar no sítio por um tempo." No começo, fiquei com vergonha. Achava que estava fugindo, sabe? Mas meu pai logo tratou de me colocar no trabalho.
Me ensinou a fazer cerca, cuidei das galinhas, plantei e colhi sem precisar de máquinas grandes. A mãe, nossa dona Tiana, essa foi meu anjo da guarda. Nos dias que eu acordava desanimado, pensando que não servia para mais nada, ela vinha com aquele café cheiroso e dizia: levanta daí, meu filho, o sol nasceu para todo mundo, até para quem tem só 3 dedos na mão esquerda. E ria daquele jeito gostoso dela, me fazendo rir junto. Um dia estava eu tentando consertar uma cerca. Lutava para segurar o prego e o martelo ao mesmo tempo, quase me descabelando de raiva. Foi quando o Zezinho chegou do nada e disse: Ô Tonico, deixa de ser bobo, segura o prego com a boca e martela com a mão boa. Olhei para ele, primeiro com raiva, depois caímos na gargalhada. E sabe que funcionou? 6 meses depois de começar a trabalhar no sítio, me senti pronto para voltar para a fazenda. Não foi fácil, mas voltei. O primeiro dia que consegui operar um trator de novo, nossa, chorei que nem menino. Era como se tivesse reconquistado um pedaço de mim que achei que tinha perdido para sempre. Sabe, aquele acidente me tirou 2 dedos, mas me ensinou muito. Aprendi que a gente é mais forte do que pensa, que família é o bem mais precioso que temos e que não importa quantos dedos você tenha, o que importa é a força que vem de dentro. O tio Geraldo, aquele que me ensinou a ler, quando eu estava me recuperando, ele passou a vir mais vezes em casa. Ele trazia livros novos toda semana, dizendo que agora eu tinha mais tempo para viajar pelo mundo das histórias. Ah, o tio Geraldo. Esse era um homem diferente de todos que já conheci. Imagina só, um homem que mal tinha terminado o primário, mas conhecia Shakespeare de cor e salteado. Ele trabalhava como faz tudo na escola estadual da cidade, consertando carteiras quebradas, trocando lâmpadas, pintando paredes, desentupindo pias. Mas a verdadeira riqueza dele estava na cabeça. Todo dia, depois que terminava o serviço na escola, ele ficava por lá, limpando as salas só para poder pegar os livros que sobravam, aqueles que iam para o descarte. A diretora, Dona Clemência, fingia que não via quando ele carregava pilhas e pilhas de livros velhos debaixo do braço. Geraldo, ela dizia, você ainda vai transformar sua casa numa biblioteca. E não é que transformou mesmo? A casinha dele era uma coisa de se ver. As paredes eram todas cobertas de prateleiras que ele mesmo fez com sobras de madeira da escola. Tinha livro em todo canto, na sala, nos quartos, até no banheiro. Quando chovia, ele ficava preocupado com a umidade estragando seus tesouros. Desenvolveu um sistema com sacos plásticos e jornal velho para proteger cada volume. Mesmo sem ter estudado muito, o tio Geraldo sabia coisas que doutor formado não sabia. Aprendeu francês sozinho só para poder ler Os Miseráveis no original. Demorou 5 anos, mas conseguiu. Tinha um caderninho todo rabiscado com palavras em francês que ele ia anotando. Uma vez, perguntei para ele como é que ele tinha aprendido a gostar tanto de ler. Ele me contou uma história que nunca esqueci. Quando era menino, mais novo que eu, trabalhava entregando pão. Todo dia passava na frente de uma casa onde uma senhora lia na varanda. Um dia, ela o chamou e ofereceu um pedaço de bolo e um livro. Era O Pequeno Príncipe. Foi o primeiro livro que ele leu na vida. E nunca mais parou. O tio tinha um livro que nunca emprestava para ninguém. Era um exemplar velho e surrado de Dom Casmurro. Dizia que tinha sido o último presente da esposa dele, que morreu jovem. Na primeira página, tinha uma dedicatória que ele nunca deixou ninguém ler. Quando perguntavam sobre isso, ele só sorria e dizia: tem segredos que a gente guarda só pro coração. Ah, a tia Clara. Essa história é especial, minha jovem. Ela era professora de português na mesma escola onde o tio trabalhava. Dizem que foi amor à primeira vista, mas não do jeito que você está pensando. Aconteceu numa manhã de março, quando o tio estava consertando uma goteira na biblioteca da escola. Tia Clara estava organizando alguns livros quando começou aquela chuva forte.
De repente, a água começou a pingar bem em cima de uma pilha de livros novos. Ela ficou desesperada, tentando salvar os livros, e o tio Geraldo desceu correndo da escada para ajudar. No meio daquela confusão, os dois esbarraram um no outro e derrubaram todos os livros no chão. Mas sabe o que aconteceu? Em vez de ficarem bravos, começaram a rir. E quando foram juntar os livros, descobriram que estavam lendo o mesmo livro, O Pequeno Príncipe. A tia Clara não ligava para o fato dele ser o faz-tudo da escola. Ela via além disso. Nas horas vagas, os dois sentavam no jardim da escola e conversavam sobre literatura. Ela lia poesias em voz alta e ele fechava os olhos para sentir cada palavra. Era bonito de ver. Eles tinham tanto em comum que o casamento foi muito rápido. Mas a vida às vezes é cruel. 3 anos depois de se casarem, tia Clara descobriu que estava com uma doença grave no sangue. Leucemia, os médicos disseram. O tio vendeu tudo que tinha para tentar o tratamento. Mas naquela época, na nossa cidade pequena, não tinha muitos recursos. Na última semana de vida dela, já no hospital, sabe o que ela pediu? Que o tio lesse Dom Casmurro para ela. Ele lia um capítulo por dia, bem devagar, como se quisesse fazer o livro e o tempo durarem para sempre. No último dia, ela pediu uma caneta. Com as mãos tremendo, escreveu algo na primeira página do livro e fez ele prometer que só leria depois que ela partisse. Nunca soube o que estava escrito naquela página. O tio guardava aquele segredo como um tesouro. Mas uma vez, numa noite depois de tomar umas pingas, ele me contou que eram apenas 3 palavras. 3 palavras, ele disse com os olhos marejados, que fazem todo o resto dos livros do mundo parecerem pequenos. Depois que ela partiu, o tio Geraldo transformou a dor em amor pelos livros e pelos outros. Cada livro que ele salvava do lixo da escola, cada história que ele contava para os alunos, era uma forma de manter viva a memória dela. A Clara sempre dizia, ele me contou uma vez, que os livros são como pessoas. Alguns mudam nossa vida para sempre, outros só passam por ela, mas todos deixam alguma coisa. Tinha uma coisa linda que ele fazia todo ano, no aniversário de morte dela. Comprava um livro novo e doava para a biblioteca da escola. Na primeira página, escrevia sempre a mesma coisa. Para Clara, que me ensinou que o amor cabe em todas as histórias. E sabe o que é mais bonito? Mesmo depois de tantos anos, quando alguém perguntava da Clara, os olhos dele brilhavam como se estivesse falando de um amor recém-descoberto. Tem gente, ele dizia, que a gente só ama uma vez na vida. Não é que não possa amar de novo. É que alguns amores são como certas histórias. Não precisam de continuação para serem perfeitos. Na escola, os alunos adoravam ele. Mesmo sendo só o faz-tudo, às vezes reunia uma turminha no intervalo e contava histórias. Tinha um jeito de contar que fazia até o aluno mais bagunceiro ficar quieto, prestando atenção. A diretora fingia que não via essas reuniões improvisadas debaixo das árvores do pátio. Sabe o que mais me impressionava no tio Geraldo? Era como ele conseguia consertar qualquer coisa, fosse uma carteira quebrada, uma torneira pingando ou um coração machucado, ele sempre sabia o que fazer. Agora, nessa mesma época, algo muito triste aconteceu na minha família. Era um dia como qualquer outro. O pai tinha acordado cedo para ir na roça, como sempre fazia. Estava um calor danado, o sol já castigava desde cedo. Lembro que a mãe até disse para ele levar o chapéu de palha grande. Lá pelas 10 da manhã, a gente ouviu uns gritos vindo da plantação. Era o seu Inácio, nosso vizinho, gritando desesperado. Socorro! O seu Zé caiu! Corri que nem um doido para lá, meu coração quase saindo pela boca. Quando cheguei, vi meu pai estendido no chão entre os pés de mandioca. Seu rosto estava vermelho que nem um pimentão e ele não se mexia. Me ajoelhei do lado dele, chamando, "Pai, pai!" Tentei erguer sua cabeça, mas ele não respondia.
o seu Inácio falou que viu quando ele cambaleou e caiu de repente, como se tivesse levado um soco invisível. Lourdes chegou logo depois, já chorando. Ela tentou fazer aquela massagem no peito que tinha aprendido no curso de enfermagem, mas não adiantou nada. A mãe veio correndo com um pano molhado, passando na testa dele, rezando baixinho. O doutor da cidade só chegou quase 2 horas depois. Disse que foi um infarte fulminante, que não tinha o que fazer. Falou um monte de coisa sobre pressão alta, colesterol, que pai devia ter se cuidado mais. Mas de que adiantava tudo isso agora? O velório foi ali mesmo em casa. A noite toda, os vizinhos vieram prestar suas homenagens. Seu Joaquim, o dono do armazém, ficou lembrando de como o pai sempre foi honesto nos negócios. Dona Cida trouxe um bolo de fubá, o preferido do pai, dizendo que era a última homenagem que podia fazer. No dia seguinte, no enterro, foi difícil ver aquele caixão descendo. Mãe estava em choque, mal conseguia ficar em pé. Vi Lourdes com os olhos inchados e vermelhos de tanto chorar. Vi Zezinho segurando firme a pá, determinado a honrar o pai até o último momento. Enquanto jogava um punhado de terra sobre o caixão, me dei conta de que agora eu era o homem da casa. Tinha que cuidar da mãe, da roça, de tudo. A vida não dá tempo para a gente se preparar para as perdas. Elas simplesmente acontecem. Naquela noite, sentado no quintal, olhando as estrelas como o pai costumava fazer, senti o peso da responsabilidade nos meus ombros, mas também senti uma força que não sabia que tinha. Pai tinha me ensinado bem, e agora era hora de mostrar que eu tinha aprendido a lição. Naquele ano, eu já estava terminando o ensino primário e fundamental. Eu sempre fui certinho na escola. Deus me livre se não fosse. O pai não admitia sair da escola mesmo para ajudar mais na roça. Foi então que tive que me despedir da família e ir morar com o tio Geraldo para continuar os estudos, porque na minha cidade não tinha colegial, ensino médio. Lembro como se fosse hoje o dia que arrumei minha mala para ir para a cidade. A mãe chorava escondido enquanto preparava uns biscoitos para eu levar. Lourdes e Zezinho não desgrudavam de mim, como se eu fosse sumir para sempre. Chegar na casa do tio Geraldo foi como entrar num outro mundo. Bom, já te contei como era lá dentro. Ele morava numa casinha simples, mas cheia de livros. Sério, tinha livro em todo canto que você olhava. A escola na cidade grande era bem diferente da nossa escolinha do interior. Tinha muito mais alunos, as salas eram maiores e os professores pareciam saber de tudo no mundo. No começo, me senti um peixe fora d'água. Graças ao tio Geraldo, que trabalhava lá como faz tudo, consegui uma vaga. Isso me deu uma certa proteção, sabe? Os outros garotos ainda zombavam do meu sotaque carregado do interior, mas não pegavam tão pesado por causa da minha cor. Engraçado como as coisas são. O tio Geraldo era branco, e o pessoal da escola ficou bem surpreso quando soube que eu era sobrinho dele. Ouvi uns cochichos, tipo, como assim o seu Geraldo tem um sobrinho preto? Mas o respeito que tinham por ele acabava respingando em mim, entende? Mesmo assim, não foi fácil. Tinha sempre aquele olhar de estranhamento, aquela sensação de não pertencer. Mas sabe quem me ajudou a superar isso? O próprio tio Geraldo. Toda noite, depois do jantar, ele sentava comigo na sala e me ajudava com as lições. Me ensinou a falar mais bonito, como ele dizia, sem perder o orgulho das minhas raízes. Tonico, ele falava. Conhecimento é que nem água. Não importa o tamanho do copo, o importante é manter ele sempre cheio. Com o tempo, o pessoal da escola foi se acostumando comigo. Um dia, a professora de português pediu para a gente escrever uma redação sobre nossa família. Fiquei nervoso, achando que ia fazer feio, mas então me lembrei de todas as histórias que o pai e a mãe contavam, das aventuras com Lourdes e Zezinho. Escrevi com o coração, falando da vida simples na roça. Falei do meu acidente, das dificuldades e das alegrias. Quando a professora leu minha redação para a classe, vi lágrimas nos olhos dela. No final ela disse: Antônio,
Você tem um dom para contar histórias. Nunca deixe de escrever. Naquele dia, senti que tinha encontrado meu lugar no mundo. O tio tinha me arrumado um trabalho numa lojinha de sapatos da cidade para poder me manter e ajudar na casa. Eu acordava cedo, ia trabalhar e à noite ia para a escola. E já estava me acostumando com a vidinha na cidade. Tudo estava correndo bem, quando um dia eu estava atendendo um cliente e meu tio entra correndo na loja. Tonico, aconteceu uma tragédia. Seu irmão Tonico, o Zezinho, ele caiu do cavalo. Ah, minha filha, essa parte da história é a mais difícil de contar. Mesmo depois de tantos anos, sinto um nó na garganta quando lembro. Mas vou te contar porque faz parte de quem eu sou. Quando cheguei na casa da mãe naquele dia, depois do aviso do tio Geraldo, encontrei uma cena que nunca vou esquecer. O Zezinho não tinha só caído do cavalo. O animal, assustado com a cobra, tinha pisoteado meu irmão várias vezes. Quando finalmente conseguiram socorrer ele, já era tarde demais. Encontrei minha mãe ajoelhada no terreiro, abraçada com as roupas do Zezinho, soluçando de um jeito que parecia que ia partir em dois. Lourdes estava em choque, parada na porta da casa, com as mãos sujas de sangue de tanto tentar ajudar. Ela, mesmo com todo o conhecimento de enfermagem, não pôde fazer nada. O corpo do meu irmão estava estendido na nossa sala, coberto com um lençol branco que a mãe tinha bordado. Quando levantei aquele pano, meu Deus, o rosto dele estava irreconhecível. Os olhos, sempre tão alegres e marotos, agora estavam fechados para sempre. O peito estava afundado onde o cavalo tinha pisado. Sabe o que mais me dói? Na noite anterior, ele tinha me escrito uma carta. Só fui ler depois que tudo aconteceu. Dizia que estava orgulhoso do irmão mais velho que estava estudando na cidade, que queria ser igual a mim. A carta estava toda manchada quando chegou em minhas mãos. O enterro foi no dia seguinte. Tivemos que fazer o velório com o caixão fechado. Um pedaço da minha alma foi enterrado junto. O Zezinho tinha só 15 anos, minha filha. 15 anos. Minha mãe nunca mais foi a mesma. O sorriso dela, aquele que iluminava até os dias mais escuros, se apagou. Ela parou de cantar enquanto fazia as tarefas de casa. Às vezes, eu a encontrava no quarto do Zezinho, olhando a cama dele como se ele fosse voltar a qualquer momento. Ela nunca moveu nada daquele cômodo, tudo exatamente como ele deixou. Lourdes se culpou por muito tempo. Se eu tivesse mais conhecimento, se eu tivesse sido mais rápida, ela dizia entre lágrimas. Abandonou o sonho de ser enfermeira. Dizia que não podia cuidar da saúde dos outros quando não conseguiu salvar o próprio irmão e o pai. E eu, bem, eu carrego até hoje o peso de não ter estado lá, de ter estado na cidade, vendendo sapatos, enquanto meu irmãozinho dava seu último suspiro. Às vezes, acordo no meio da noite, ouvindo a risada dele, aquela risada sapeca que agora só existe na minha memória. O pior é que o cavalo, aquele mesmo que tirou a vida do Zezinho, continuou no pasto por um tempo. Ninguém tinha coragem de chegar perto dele. Um dia, não aguentei mais ver aquele animal que tinha matado meu irmão. Peguei a espingarda do pai, mas não consegui. No último momento, lembrei do Zezinho dizendo que adorava aquele cavalo, que era seu melhor amigo. Acabei vendendo o animal para uma fazenda distante. 2 anos se passaram num piscar de olhos. Eu já estava com 20 anos e minha vida tinha tomado um rumo que eu não esperava. Na loja de sapatos, fui subindo aos poucos. De ajudante passei a vendedor, depois a supervisor, até que me fizeram gerente. O dono, seu Roberto, dizia que nunca tinha visto alguém com tanta dedicação para o trabalho. Terminei meus estudos, mas faculdade? Nem pensava nisso. Para quê? Estava bem ali, tinha meu salário garantido, o respeito dos funcionários, um teto na casa do tio Geraldo. Achava que já era o suficiente para um rapaz da roça. Ah, minha filha, aquele dia
Parece que foi ontem. Era uma quinta-feira de verão, daquelas que o calor gruda na pele. Eu estava lá, todo orgulhoso atrás do balcão, ajeitando a gravata que tinha comprado especialmente para o cargo de gerente. Primeira gravata da minha vida, imagine só. Achava que tinha conquistado meu lugarzinho no mundo. E então, num momento que mudaria minha vida para sempre, ela entrou como um furacão pela porta da loja. Era uma moça que parecia ter saído de uma revista, sabe? Loira, olhos azuis, pele clara como leite. O tipo de pessoa que, na minha época de escola, nunca teria olhado para mim. Ela entrou na loja bufando de raiva, segurando um sapato de salto quebrado. "Quero trocar essa porcaria." Ela gritou, fazendo os vendedores tremerem. Vi o pânico nos olhos deles, implorando para eu resolver a situação. Respirei fundo e me aproximei, pensando, lá vem bomba. "Moça, tudo bem, posso ajudar?" falei, já me preparando para ser tratado com aquele desprezo que eu conhecia tão bem. Mas aí aconteceu algo que eu não esperava. Ela me olhou. Mas não foi um olhar qualquer. Foi como se o tempo tivesse parado. Seus olhos azuis encontraram os meus e pela primeira vez na vida não vi nojo, medo ou pena neles. Vi surpresa, curiosidade. Não sei bem explicar. Ficou um silêncio na loja. Um minuto que pareceu uma eternidade. Eu podia ouvir meu coração batendo forte, sem entender o que estava acontecendo. Os vendedores olhavam de mim para ela, confusos. Então, do nada, o rosto dela se transformou. O que era raiva virou um sorriso tímido. "Desculpe", ela disse baixinho. Eu não devia ter gritado. "O senhor pode me ajudar com este sapato?" "Senhor, eu? Com meus 20 anos?" Quase ri, mas me contive. "Claro", respondi, pegando o sapato das mãos dela. Nossas mãos se tocaram por um instante e senti um arrepio que nunca tinha sentido antes. Enquanto eu examinava o sapato, ela ficou me olhando. "Qual é o seu nome?" ela perguntou de repente. "Antônio", respondi um pouco surpreso. "Mas todo mundo me chama de Tonico." "Tonico", ela repetiu, como se estivesse experimentando o som do meu nome. "Eu sou Mariana." Resolvi o problema do sapato dela, claro. Troquei por um novo. Fiz questão de ajustar no pé dela eu mesmo. E quando ela saiu da loja, se virou e disse: "Obrigada, Tonico. O senhor é muito gentil." Pois é, depois daquele dia na loja, a Mariana começou a aparecer com mais frequência. No começo eram desculpas esfarrapadas. "Ah, preciso de um sapato para combinar com esse vestido." Ou, "Será que tem uma sandália assim?" Eu sabia que ela não precisava de tantos sapatos, mas fingia que não percebia. Com o tempo, as visitas dela ficaram mais longas. A gente conversava sobre tudo e mais um pouco. Descobri que ela era professora numa escola particular, adorava literatura brasileira e tinha um sonho de viajar pelo mundo. Ela, por sua vez, se encantava com as histórias que eu contava da roça, do tio Geraldo e dos livros que eu lia. Um dia, ela me convidou para tomar um café depois do expediente. Confesso que fiquei com medo. Pensei, e se alguém nos vir juntos? O que vão dizer dela? Mas a Mariana, ela não estava nem aí. Entrou na cafeteria de braço dado comigo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Claro que não foi fácil. Os olhares de reprovação, os comentários maldosos, isso tudo a gente enfrentou. Uma vez na rua, um senhor chegou a dizer para ela: "Moça, você não tem vergonha?" Uma moça de família com um... Ela nem deixou ele terminar. Virou-se e disse: "Com um homem maravilhoso?" Não, não tenho vergonha nenhuma. O senhor não se meta onde não foi chamado." Com ela era assim, falava o que dava na telha. Deve ser por isso que me apaixonei. A família dela foi outro desafio. Quando Mariana me levou para conhecer os pais, pensei que ia ser o fim. O pai dela, seu Augusto, quase teve um troço. A mãe fingiu um desmaio. Mas a Mariana ficou firme. Disse que me amava e que, se não me aceitassem, ela sairia de casa. Foi uma cena e tanto. Do meu lado, minha família ficou desconfiada no começo. Minha mãe,
Dona Tiana chegou a me chamar de lado e perguntar: filho, tem certeza que essa moça não está te enganando? Mas bastou a Mariana passar um dia no sítio, ajudando a fazer doce de goiaba e conversando com todo mundo para conquistar o coração dela. Nosso namoro foi um rebuliço na cidade. Tinha gente que apoiava, gente que condenava, gente que só queria fofocar. Mas sabe de uma coisa? A gente não ligava. Quando estávamos juntos, o mundo lá fora sumia. Uma vez, fomos ao cinema da cidade. Era um programa simples. Quando entramos de mãos dadas, o burburinho começou na mesma hora. Era como se tivéssemos jogado uma pedra num ninho de marimbondos. Que absurdo! No meu tempo isso não existia. Cada um se casava com sua raça. Ouvi uma senhora dizer alto o suficiente para ter certeza que eu escutaria. Ela usava um colar de pérolas e se abanava com um leque, como se nossa presença deixasse o ar mais pesado. Um homem de terno chegou a levantar e mudar de lugar quando sentamos perto dele, arrastando a cadeira com força, fazendo aquele barulho todo. Levou até a família junto, como se fôssemos transmitir uma doença contagiosa. A filhinha dele, devia ter uns 5 anos, olhou para trás curiosa, sem entender por que estavam mudando de lugar. A mãe puxou ela com força, sussurrando algo em seu ouvido. Era assim que o preconceito ia passando de geração em geração. A Mariana apertou minha mão com força e sussurrou: não liga para eles, Tonico. Os incomodados que se mudem. Ela tinha esse jeito de transformar veneno em mel, sabe? Mas eu via nos olhos dela que também doía. Antigamente era terrível. As pessoas eram cruéis sem nem tentar disfarçar. Te olhavam de cima a baixo, faziam comentários em voz alta, chegavam até a cuspir no chão quando a gente passava. O preconceito era escancarado, na cara dura mesmo. Hoje em dia, bem, mudou a embalagem, mas o conteúdo continua o mesmo. As pessoas só seguram a língua por medo de processo, de perder o emprego, de aparecer num vídeo na internet. Mas você ainda sente aquele olhar atravessado, aquele sorrisinho de canto de boca, aquele jeito de segurar a bolsa mais forte quando passa perto. O preconceito só aprendeu a usar máscara, mas continua ali, respirando no cangote de gente como eu. No trabalho da Mariana, então, foi um inferno. Ela era professora numa escola particular, lembra? Pois bem, quando souberam que ela estava namorando um homem negro, alguns pais foram reclamar com a diretora. Diziam que não queriam seus filhos sendo ensinados por alguém que não tinha moral. Minha Mariana, forte como sempre, enfrentou a diretora. Se o problema é meu noivo ser negro, sua mão ou seu sotaque, então o problema não é meu, é de vocês. Ela pediu demissão naquele mesmo dia. As coisas não eram melhores para mim. Na loja de sapatos, os clientes mais antigos começaram a me tratar diferente. Alguns até pediam para ser atendidos por outro vendedor. O dono da loja me chamou um dia e disse: Tonico, você é um bom funcionário, mas esse seu relacionamento está afastando os clientes. Quase perdi meu emprego por causa disso. Percebi que as pessoas gostavam de mim como um coitado, um caipira sem dedos que trabalha na lojinha, mas não suportaram me ver bem, feliz com uma linda mulher. Se viraram contra mim na hora que souberam. Andar na rua juntos era sempre um desafio. Os olhares, os cochichos, às vezes até xingamentos. Uma vez, um grupo de rapazes nos seguiu, gritando coisas horríveis. Vai estragar a raça, eles berravam. Eu quis revidar, mas a Mariana me segurou. Não vale a pena, amor. Eles são ignorantes. O pior foi quando decidimos nos casar. A família da Mariana quase surtou. O pai dela chegou a dizer que preferia vê-la morta do que casada comigo. A mãe implorava para ela pensar no futuro das crianças, como se nossos filhos fossem ser menos por causa da minha cor ou fossem nascer sem dedos, com sotaque caipira. Mas sabe de uma coisa? Apesar de tudo isso, a gente nunca se arrependeu. Cada olhar torto, cada palavra maldosa, cada porta fechada na nossa cara, só fez nosso amor ficar mais forte.
A Mariana sempre dizia: Tonico, nosso amor é uma revolução. Cada dia juntos é uma vitória contra o preconceito. 2 anos depois, a gente se casou. Foi uma cerimônia simples no sítio dos meus pais. O tio Geraldo foi meu padrinho e fez um discurso lindo sobre como o amor é a força mais poderosa do mundo. A família da Mariana acabou indo, mesmo a contragosto no início. Mas no final da festa, até o pai dela estava dançando sertanejo com minha mãe. Não vou dizer que foi um conto de fadas. A gente enfrentou muitas dificuldades, mas cada obstáculo só fez nosso amor ficar mais forte. A Mariana me ensinou que o amor verdadeiro não vê diferenças, vê o coração da pessoa. E assim, a vida foi seguindo seu rumo, como as águas de um rio que não param de correr. Lourdes, minha irmã, acabou se casando com o filho de um dos maiores fazendeiros da região. Foi um casamento e tanto, viu? Toda a cidade comentou por meses. Quem diria que aquela menina que cresceu comigo na roça, carregando água na cabeça e ajudando na plantação, um dia estaria morando numa casa grande com empregados e tudo mais? Lourdes teve 2 filhos, o João e o Lucas. Ver esses meninos crescendo foi uma alegria e tanto. Eles vinham sempre nos visitar na cidade, e era uma festa só. Eu e minha Mariana, fomos abençoados 3 vezes. Primeiro veio o Márcio, moreno como eu, com aquele cabelinho todo enroladinho que dava um trabalho danado para pentear. Depois chegou o Leandro, um pouco mais claro, mas com os mesmos olhos expressivos da mãe. E por último, para nossa surpresa, veio a Denise. Essa menina! Nasceu loirinha, com a pele clara como leite. Era a cópia escarrada da Mariana. Criar 3 filhos não foi fácil, não. Teve noites sem dormir, preocupações com doenças de criança, aquela correria para a escola, mas cada momento valeu a pena. Ver eles crescendo, aprendendo a andar, a falar, a ler. Cada conquista deles era uma festa pra gente. O tempo passou, e antes que a gente percebesse, já éramos avós. O Márcio nos deu a Jane e o Daniel. A Jane, uma molequinha esperta, sempre fazendo perguntas sobre tudo. O Daniel, mais quietinho, mas com um talento danado pro desenho. O Leandro teve o Bruno, um menino forte que desde pequeno já mostrava que ia ser atleta. Foi ele que me deu meu primeiro bisnetinho, o João, que hoje já está com 14 anos. E a nossa Denise, essa nos surpreendeu. Casou-se com um rapaz de origem polonesa e nos deu 2 netinhas, a Laura e a Ketelen. As 2 loirinhas de olhos azuis, parecendo 2 bonequinhas de porcelana. Mas não se enganem, eram arteiras como só elas. A Laura até quebrou o braço caindo de uma árvore. O tio Geraldo, deixa eu contar para você sobre ele. É uma história que aquece o coração, sabe? Quando o tio Geraldo já estava beirando os 60 anos, a gente achava que ele ia ficar sozinho pro resto da vida. Ele sempre foi tão dedicado ao trabalho na escola. Parecia que não tinha tempo para mais nada. Mas aí, como a vida às vezes nos surpreende, ele conheceu a Luzia. A Luzia, veja só, era uma senhora separada que tinha vindo de longe. Coitada, ela carregava nos olhos o peso de um casamento sofrido. Tinha sido casada com um homem bruto, daqueles que acha que mulher é propriedade. Ela criou coragem e se mudou para nossa cidade, buscando um recomeço. Foi na escola mesmo que eles se conheceram. A Luzia começou a trabalhar lá na cantina, e o tio Geraldo, ele era o faz-tudo da escola, como você já sabe. No começo, eram só conversas de corredor, um cafezinho aqui, uma ajuda ali. Mas com o tempo a gente começou a notar um brilho diferente nos olhos do tio. A Luzia tinha 4 filhos, todos já adultos e casados. Ela chegou aqui carregando muita história, muita dor, mas também muita força. E o tio Geraldo, com aquele jeito calmo dele, foi conquistando a confiança dela aos pouquinhos. Foi bonito de ver. O tio Geraldo tratava a Luzia como uma rainha. Não com aquelas extravagâncias de novela, nada disso, mas com respeito, com carinho, com atenção.
Ele ouvia o que ela tinha para dizer, perguntava a opinião dela, se preocupava se ela tinha almoçado direito. Para Luzia, foi como se ela tivesse descoberto um mundo novo. Depois de tanto tempo sendo maltratada, tanto na alma quanto no corpo, com cicatrizes que nem sempre dava para ver, mas que estavam lá doendo, ela finalmente conheceu um homem bom. O tio Geraldo sabia como tratar uma mulher de verdade. Ele mostrou para ela que amor não é controle, não é grito, não é tapa. É respeito, é carinho, é cuidado. Foi como se a Luzia tivesse aprendido a respirar de novo, sem medo. Aos pouquinhos ela foi se soltando, sorrindo mais, falando mais alto. Era bonito de ver, como se uma flor murcha tivesse ganhado água fresca e começasse a desabrochar de novo. Os filhos da Luzia, no começo, ficaram meio desconfiados. Era compreensível, depois de ver a mãe sofrer tanto. Mas o tio Geraldo, com aquele jeito manso dele, foi conquistando um por um. Logo, eles viram que a mãe estava em boas mãos. Ver os dois juntos me ensinou muito. Me mostrou que nunca é tarde para encontrar o amor, que sempre dá para recomeçar. Ver essa família crescendo, se misturando, foi uma das maiores alegrias da minha vida. Pretos, brancos, morenos, todos unidos pelo amor. Isso me fez pensar muito nas dificuldades que enfrentei na juventude, no preconceito que sofri. Ver meus netos crescendo sem ligar para a cor de pele, sem fazer distinção, isso me enche de esperança para o futuro. Minha mãe, coitadinha, quando nasceu o primeiro filho da Lourdes, foi morar com ela na fazenda. A Lourdes não queria deixar ela sozinha na nossa casa velha. E olha, acho que foi a melhor decisão. A mãe teve uma vida mais feliz lá, cuidando dos netinhos, contando suas histórias, ensinando suas receitas. Ela sempre dizia que cuidar dos netos era viver a vida 2 vezes. Lembro como se fosse hoje, do dia em que ela fez 80 anos. Fizemos uma festa surpresa na fazenda. Juntamos toda a família, os vizinhos, os amigos de longa data. A mãe chorou de emoção quando viu todo mundo reunido. Ela ficou sentada numa rede na varanda, com um sorriso no rosto que não cabia em si, vendo os bisnetos correndo e brincando no quintal. Olha só, Tonico, ela me disse, que meu velho Zé e meu menino estejam vendo isso lá do céu. A minha querida mãe nos deixou aos 87 anos, numa tarde quieta de outono. Foi como se ela tivesse adormecido na sua cadeira de balanço favorita. Partiu em paz, rodeada de amor, deixando um legado de histórias, receitas e lembranças que vão passar de geração em geração. Agora, com meus 75 anos nas costas, olho para trás e vejo que a vida não foi fácil, mas foi boa. Passei por muita coisa. Preconceito, dificuldades, perdas. Mas também conheci o amor verdadeiro na minha Mariana. Construí uma família linda. Vi meus filhos crescerem e agora vejo meus bisnetos se tornando gente grande. Sabe o que eu aprendi nesses anos todos? Que a gente não pode mudar o mundo inteiro, mas pode mudar o nosso pedacinho dele. Para você que está ouvindo minha história, quero dizer, não desista. A vida pode ser dura às vezes, mas também é linda demais. Lute pelo que acredita, ame com toda a força e nunca, nunca perca a fé em Deus. Sabe, falando em surpresas da vida, isso me lembra muito a minha mãe. Ela sempre dizia que para cada problema tinha um chazinho. Lembro como se fosse hoje, ela preparando aqueles chás para todo tipo de situação. Para as dores nas costas do meu pai depois de um dia duro na roça, ela fazia um chá de guaco que era uma beleza. E quando a Mariana estava sofrendo com os calores da menopausa, minha mãe aparecia com um chá de amora que era um alívio e tanto. Tem um livrinho que me faz lembrar muito dela. 100 chás das avós para diversos males. Ah, se você soubesse como esses chazinhos são bons. Tem receita para tudo quanto é coisa. Até para cólica de bebê tem um chazinho calmante que é uma maravilha. Se quiser dar uma olhadinha, tem um link lá no primeiro comentário fixado desse vídeo.
Vale a pena, viu? Entra lá para conhecer o trabalho deste canal maravilhoso. E por falar em sabedoria, isso me faz pensar em como a gente aprende com a vida, né? Eu e a Mariana, depois de tantos anos juntos, temos muita história para contar. Sabe que abriram um canal novo por aqui? É sobre conselhos para casais. Me lembrou muito das conversas que eu e Mariana tínhamos com os jovens casais da nossa igreja. Vai aparecer um vídeo na tela daqui a pouquinho para você dar uma olhada nesse canal novo. Se for lá, deixe um comentário dizendo que veio do Reflexões dos Avós, tá bom? Fico feliz de saber que você está por aí, ouvindo minha história e quem sabe até aprendendo um pouquinho com ela. Que Deus abençoe vocês e suas famílias e que vocês possam olhar para trás um dia, como eu estou fazendo agora, e dizer com um sorriso no rosto: foi uma vida bem vivida.